dia 8 de março, para quem nos ouve aí em outros momentos, né? É um dia que marca o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. A gente sabe que a origem desse dia vem justamente de lutas de comunistas, de socialistas discutindo e formulando, né, sobre ter um dia que pudesse homenagear, mas também pautar e marcar a luta das mulheres, né? Das mulheres trabalhadoras, principalmente, né? Que a gente sabe que também uma representatividade vazia não serve para nada. Acho que a gente pode abordar também um pouco disso ao longo da nossa fala, mas a gente tem um post, a gente soltou um post hoje, dia 8, então se você tá ouvindo a gente depois, corre lá no nosso Twitter, na nossa lista do Telegram, no nosso Instagram também. A gente tem um post que a gente fala 4 vezes em que mulheres lideraram movimentos revolucionários. Esse post tá muito bom, foi preparado pelas camaradas aí, saudar a iniciativa, saudar a formulação que elas fizeram, que ficou muito boa, tem muita coisa da hora. Aí aqui, por exemplo, né, aviadoras russas, Segunda Guerra Mundial. Então tem um batalhão, o 46º Regimento de Bombardeio da Guarda Tamã, era formado apenas por mulheres, voluntárias que se alistaram logo no início da Segunda Guerra Mundial para defender o território da União Soviética contra a investida nazista alemã. O Grupo Especial de Bombardeio operava sempre à noite, atacando locais estratégicos do exército alemão, como pontes, depósitos, tropas e veículos. Durante o conflito foram 2 anos de operação, com mais de 100.000 noites de combates e 24.000 ataques, causando grandes danos às forças inimigas, desempenhando um papel de destaque na batalha. Cara, 1.100 noites batalhando no front ali, ó. E se eu não me engano, na Luftwaffe o apelido desse esquadrão eram Bruxas da Noite, porque eles nunca conseguiam rastrear elas. Absurdo. Será que a Pavlichenko lá era desse batalhão? Não sei, camarada. Aquela mina que matou mais de 100 fascistas, tiradora de elite. Fica a dúvida aí também, né? Se alguém souber, comenta aí depois, tá? Aí tem também a história das Las Marianas, da Revolução Cubana. O pelotão Mariana Grajales, formada por 13 jovens revolucionárias, cumpriu o papel mais que fundamental na Revolução Cubana. Comandado por Isabel Rielo e Tete Puebla, participaram do combate armado ao lado de Fidel Castro e Cela Sanches em Sierra Maestra. Além disso, desempenharam diversas tarefas arriscadas como transporte de medicamentos, armas, alimentos, arrecadação de dinheiro e denúncias ao regime burguês de Fulgêncio Batista. Então, para quem sempre relembra também só das figuras do Fidel, do Che, do Cienfuegos também, né, Camilo Cienfuegos, também tem diversas camaradas aí que participaram do fronte na luta pela Revolução Cubana, né? Mais à frente, guerrilheiras curdas de Rojava, tá? Então a YPJ é uma brigada militar formada apenas por mulheres curdas, criada formalmente em Rojava em 2012 e que lutou contra o Estado Islâmico, derrotada em março de 2019, com o objetivo de expulsá-las dos territórios sírios. Organizadas politicamente e militarmente desde a década de 80 no PKK, que é o Partido dos Trabalhadores Curdos da Turquia, já eram combatentes e guerrilheiras. Porém, a atuação se intensifica ainda mais com o surgimento da YPJ. Na Revolução, as mulheres de Rojava, que tem como um de seus princípios o feminismo, desempenham papéis importantes na libertação dos curdos, na ofensiva do Estado turco e na erradicação do Estado Islâmico, experienciando conflitos armados e a construção da equidade nos processos de tomada de decisão. E por último também, a gente fala das mulheres negras do Brasil na luta contra a escravidão. Então as mulheres foram essenciais na luta contra a escravidão no Brasil, exercendo papéis importantes, principalmente nos quilombos, espaços de resistência ao regime de escravidão vigente no país, que eram alvos frequentes de ataques e invasões. Durante todo o período da barbárie até a abolição, temos nomes como Dandara, Anastácia e Zeferina, que lideravam os quilombos a partir dos conflitos armados ou ações de resistência, assim como Maria Felipa de Oliveira, que participava de missões para o comando de movimento de libertação. Temos também mulheres como Luísa Marim, que participou ativamente do levante na revolta dos Malês e da Sabinada, entre muitas outras revolucionárias que mudaram o rumo da história lutando pela libertação da população negra do país. Então, se vocês que estão ouvindo aí também a gente souberem de outras experiências de movimentos revolucionários liderados por mulheres, mandem aqui no chat ou comentem aí no nosso vídeo. Pô, rapaz, acho que não tem como colocar, né, que o apagamento disso é uma responsabilidade nossa também, né? Responsabilidade de nós comunistas, de nós revolucionários, porque que sempre fica, a gente tem alguns nomes, né, que elege, mas pô, fala bastante da Krupskaya, mas cadê o... E será que se ela não fosse mulher de Lenin, não falaria tanto dela, né? Então, tipo, pô, na Segunda Guerra tem várias mulheres que fizeram histórias, que travaram grandes batalhas, foram pioneiras, mas como a gente já sabe, né, por conta do anticomunismo, praticamente apagado todas essas histórias, porque se fosse combatentes estadunidenses seriam uma outra coisa, né?
Não, perfeito. Inclusive tem até um post, o Colombo fez um post hoje que eu achei muito interessante. Deixa eu procurar aqui, peraí. Essa imagem aqui, uma notícia do Valor que diz como surgiu o Dia Internacional das Mulheres e por que ele é celebrado em 8 de março. E aí o lead da notícia é, inicialmente a data não era essa. 19 de março, último domingo de fevereiro, 15 de abril e 23 de fevereiro chegaram a cumprir essa função. Mas o martelo foi batido quando as mulheres russas iniciaram uma greve. E aí vem a fala do Colombo, né? A burguesia teme tanto a revolução que a palavra não é citada na matéria. Não podem reconhecer o papel da vanguarda do socialismo na luta pela igualdade de gênero. Já no capitalismo brasileiro, enquanto o feminicídio bateu o recorde em 2022, surgem novas roupagens para o machismo como os Red Pill. E aí é isso, né? Um apagamento da história das comunistas também, né? Nesse sentido, porque fala que as mulheres russas... Mas que mulheres russas são essas? Eram soviéticas, eram comunistas, socialistas, né? E aquilo, né? A gente falou, a Clara Zetkin, a Kollontai também tiveram papéis muito importantes nessa trajetória aí do 8M virar um dia de celebração do Dia Internacional das Mulheres nesse sentido, não uma celebração vazia também, né? Como a gente colocou antes. Mas a gente fez esse outro post aqui no Cordilheira justamente para ressaltar isso, né? Que não são só essas mulheres que foram importantes, tem várias outras lutas, tem várias mulheres hoje em dia, né? Dá para citar, por exemplo, o caso da própria Marielle Franco, que foi assassinada por ser uma mulher negra num papel de poder dentro da sociedade. O que mais? E aí, como é que tá sendo essa construção aí? Alex, fala um pouco como é que tá sendo essa luta aí em São José, em Taubaté, aí no Vale. Então, camaradas, aqui no Vale, acabou que a construção ficou para hoje, foi às 4h30 em São José, no centro, e fica um convite para o pessoal do Vale. No sábado vai rolar uma roda de conversa com algumas camaradas do Minervino, tanto da célula de Pinda quanto da célula de São José. Aqui em São Carlos também vai ter ato de sábado agora, né? Sim. Dia 11. Então, para quem ouvir esse episódio aqui no meio tempo, bora colar com nós aí também, dia 11, na Praça da Igreja São Benedito, ali no centro. E a luta é essa, né, camaradas? Acho que é importante a gente ressaltar, né, que apesar do dia 8, apesar do ato, essa questão da luta do feminismo classista, ela tem que ser travada a todo momento, né? Não é só no mês de março, não é só num dia de um ato específico. Construir realmente essa trajetória para que mais mulheres também possam fazer política, né? Perfeito. Construir política, formular política, participar da política ativamente. Acho que isso também é o mais essencial que vai fazer mudanças mais concretas na nossa realidade, né? Acho que é a mesma lógica, né, quando a gente diz que, a gente precisa da população estar participando desses ambientes, né? Então, participando de audiências, da vida ali na Câmara, no Legislativo, participando de movimentos sociais para poder estar construindo a política. Acho que a mesma lógica quando a gente vai falar sobre opressão, né? E se a gente, pelo contrário, coloca, como a gente vê nas notícias aí no dia de hoje, como é um momento de celebração e não um momento de política, o que tem de gente no Twitter falando assim, tá politizando o Dia das Mulheres, não sei o que, é incrível, né? Uhum. Como se não fosse um dia político, né? A gente não pode deixar passar, pelo menos, tá ligado? Não pode deixar passar em branco isso. É dever nosso, assim. Eu acho que também tem um ponto, coisa que eu queria trazer aqui, acho que tem alguns pontos pra gente poder defender com maior qualidade também ao longo desse próximo período, mas acho que principalmente esse mês, né, por ter proximidade conjuntural, vamos dizer assim, né, a gente nunca sabe o que vai acontecer no mês seguinte, né, até na semana que vem é meio difícil prever, né, mas assim, acho que o primeiro ponto, né, a questão de sim anistia pros golpistas, né, a gente passou por um período aí de 4 anos num governo extremamente fascista, com muito ódio a mulheres, às minorias em geral, né? Discurso aberto, né? Inclusive incitando, né? Exatamente, citando violência. Eu acho que assim, esse ponto da anistia é essencial, né? Porque a gente vê... Carregado de transfobia também, né, camarada? Perfeito, como aconteceu hoje aí com esse filho da mãe aí desse tal de Nicolas. O cara é um babaca, né? Mas enfim, não é só por ser um babaca, né? O cara defende um projeto político também que é justamente contrário aos interesses das mulheres trabalhadoras, né? Então, por essas questões que a gente coloca em N outras que daria para citar aqui também, né? A questão de não dar anistia para esses caras é muito importante, porque a gente já viveu isso durante a ditadura. Sim. Muitas pessoas foram anistiadas, tá ligado? E hoje não anistiar esses caras novamente, assim, vamos dizer novamente, porque eles são meio que continuação
renovada, claro, Uhum. cada um no seu tempo histórico, mas eles são a continuação do que foram aqueles caras lá na ditadura empresarial militar aqui no Brasil, né? Então, assim, acho que o ponto da anistia é essencial, né? Porque não dá pra ter... Não tem história sem memória popular, né? Não, eu ia falar, a memória é um passo muito importante para a gente se recordar das nossas dores. Então, passar por esse esquecimento é algo meio que bem trágico para a sociedade. Perfeito, né? A memória, a história, assim como todo o passado é disputa, né? E a gente sabe muito bem, né, que quem vence a guerra que conta, dizem, né, a história é contada por quem vence a guerra. Ó, o vencedor das batatas. Nem sempre é assim, né? Como a gente conhece muito bem. Quem venceu, né, a Segunda Guerra Mundial não foi os Estados Unidos, mas quem ganhou hoje em dia na concepção humana. Então, memória é isso, né, mano? A gente precisa ser aquela pessoa que está chata no rolê, mas não tem outro jeito. Bom, eu falei que tinha 3 pontos, né? Falamos da questão de não dar anistia pra esses desgraçados aí. Segundo ponto, descriminalização do aborto, né? Acho que a gente vê essa luta, ela já foi historicamente construída há muito tempo. Aqui na América Latina ela teve um peso, principalmente ali na Argentina, no movimento das mulheres trabalhadoras de lá. E aqui no Brasil pouco se fala ainda, né? Até mesmo o governo Lula foi totalmente contrário, né? Ele pautou isso. Nós não somos a favor do aborto ao longo da Desde campanha, as né? eleições. Então, assim, acho que, como a gente já sabe, né, até para os próprios petistas aí, lulistas que podem vir a nos ouvir, o Lula já falou que pode cobrar ele. Então, assim, vamos cobrar, tá ligado? E aí, assim, né, a questão do aborto, porque o aborto vai acontecer sendo descriminalizado, sendo criminalizado, de qualquer forma ele vai acontecer. Tá ligado? Quando a gente fala da defesa da pauta da descriminalização do aborto, é justamente por ter um aborto seguro, gratuito e realizado via SUS, né? Porque, assim, muitas mulheres acabam morrendo em mesas de hospitais clandestinos, assim, além de outras questões, né? A gente sabe que tem esses remédios por aí que dá pra tomar, né? Só que isso aí causa várias coisas nas mulheres também, né? Não, É tipo uma bomba de hormônio, vamos dizer assim, né? Não só de hormônio, entre várias outras coisas, né? Então, é uma merda tomar esse negócio. Então, o que a gente fala aqui é justamente uma questão de segurança, de saúde pública, né? De segurança de pessoas, para que todo mundo que quiser possa realizá-lo, né? Porque o que acontece também hoje é que esses remédios são caros, esses procedimentos são caros e às vezes as mulheres têm filhos que não querem ter, tá ligado? Por várias e outras questões que a gente poderia citar aqui também, mas enfim. E fora, pra variar, né? Recorte de classe. Não é recorte de classe, galera. Inclusive, a gente tava discutindo esses dias com minha namorada, tipo, é difícil a gente, dentro das nossas análises da realidade, muitas vezes separar o que é... Pô, será que isso aqui é uma opressão por conta da minha classe social? Por conta da minha cor? Não é recorte, é literalmente assim que as coisas funcionam, né? Quem que morre em clínica clandestina de aborto? É mulher preta, é mulher pobre. Quem que tá fazendo aborto numa clínica lá num puta clínica renomada, não sei o que, bairro rico do caralho? Quem que tá fazendo isso tranquilamente, sem peso na consciência, sem moral cristã, sem lei, sem Damares ir lá e invadir o teu hospital pra tu não conseguir ter o que já é lei feito. Que nem a gente brinca, né? Que o aborto no Brasil é legalizado, né? Para as classes mais altas. Exatamente. Como a maconha é legalizada para as classes mais altas. Como várias drogas como são legalizadas. Assassinar o maluco na bicicleta que nem o Toguro fez é legalizado para classes mais altas. O Eike Batista tava assassinando já faz muito tempo o maluco na bicicleta. E o Eike Batista matou o Jacare e esses dias aí eu vi uma notícia que ele falou que ele vai comprar alguma SAF de algum clube aqui brasileiro também, né? O cara matou, foi preso, continuou rico mesmo com essa parada e agora ele voltou a fazer coisas como se nada tivesse acontecido, né? E por último também tem a questão da revogação de todas as reformas neoliberais, né? O que são essas reformas neoliberais? Reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma administrativa, novo ensino médio, que a gente vai tratar também daqui a pouco, e a lei do teto de gastos, que é essencial no meu entendimento. Claro que as outras não são desprezíveis, não dá para colocar uma escala de qualquer pior, né? Mas acho que a lei do teto de gastos é uma das leis, para mim, das reformas que mais pega ultimamente, sabe? Sim, que é basicamente a PEC da morte, né? Exatamente, porque é morte justamente porque você tira a educação, você tira a criança da escola, por exemplo, e você também tira da saúde, né? Então vamos pegar, a gente estamos falando de dia 8 de março das mulheres trabalhadoras, né? Pega uma mulher negra, periférica, pobre,
que não tem dinheiro pra nada. Aí você precariza o estudo do filho dela, o filho dela não consegue mais ir pra escola, porque não tem mais creche ali perto. Aí ela trabalha do outro lado da cidade, não tem busão pra ela chegar no lugar onde ela tem que ir. Aí ela tem que levar o filho pro trampo, aí vai chegar lá no trampo, o chefe dela vai ficar puto com ela porque o filho tá lá. Aí ela vai falar que não tem pra onde levar, ele vai falar, foda-se, o problema não é meu. Então assim, e aí o que isso causa nela, né? Causa sobrecarga de trabalho, porque ela vai trabalhar, ela tem que cuidar do filho, ela tem que cuidar da casa. Tudo simultaneamente, se dividindo em 7 pessoas em uma só, tá ligado? E também cai na questão da saúde, né? Que é questão de saúde mental, questão de saúde física, do esforço que se faz pra fazer todas as tarefas ao longo de um dia, tá ligado? A lei do teto de gasto, né, é muito importante pra ser quebrada justamente por causa disso, porque ela tá precarizando cada vez mais e mais a qualidade de vida dessas mulheres, né? E como tudo, né, que a gente tem falado até agora, é um peso, dois pesos, duas medidas. Porque desde a aprovação, né, no governo Temer, que foi aprovado o teto de gastos, né? Foi. Nunca foi cumprido. Sempre gastos a mais foram feitos através dos seus orçamentos secretos. Através disso, através daquilo. Então, para que serve mesmo o teto de gastos? Não é para diminuir, não é para austeridade fiscal, é para acabar com o investimento em saúde e educação. Novamente, é para quem é da classe trabalhadora não conseguir ter acesso a essas coisas, né? Mas voltando um pouco na questão do que o Psy estava dando exemplo da questão do teto de gastos, daí a mãe não consegue achar, não tem creche perto, dela acaba tentando achar uma outra mulher que possa ficar com a criança e acaba sendo mais uma responsabilidade para aquela outra mulher que vai sofrer a mesma cadeia que a mãe que está tentando achar um lugar para o filho ficar enquanto ela trabalha, e assim vai indo sucessivamente virando essa bola de neve para a classe trabalhadora, principalmente para as mulheres. Exatamente, né? E aí, nesse caso também a gente pode ligar todas as outras questões das outras reformas, né? Porque assim, a mulher já tem um salário mais baixo do que o homem comparativamente falando. Com a reforma trabalhista, por exemplo, quem sai mais prejudicado disso também são as mulheres, né? Elas que têm os contratos mais fragilizados, elas que perdem nesse sentido. E, por exemplo, a reforma previdenciária também. Essas mulheres fazem 3 trabalhos, porque, tipo assim, vamos supor, ela tem o trabalho dela, ela tem o trabalho de cuidar do filho dela e tem o trabalho de cuidar da casa. São 3 tipos de trabalho diferentes e nenhum, né? Nem o trabalho formal, vamos dizer assim, ele tá contando para a aposentadoria dela, né? Então, o que vai acontecer daqui 50 anos com as mulheres que estão trabalhando hoje, né? Vão estar trabalhando com 70 anos, tá ligado? E sem contar que daí quando toca na questão da gravidez, vira mais um alerta ainda, né? Porque o medo de ficar grávida e acabar sendo demitida entre aspas, sendo PJ, né? Uhum. E acontecem muitos assédios nessas entrevistas de emprego, né? Que os patrões perguntam se a mulher tem intenção de ficar grávida ou alguma coisa do Já tipo. Que é uma teve puta de uma filhos. babaquice do caralho, velho. E aí, assim, né? Para além desses pontos que eu falei, isso é uma questão de luta nacional, né? Que envolve todo o território brasileiro, vamos colocar dessa forma. Mas acho que a gente também tem pautas locais, né? Porque, por exemplo, aqui em São Carlos, a gente tem construído uma luta já tem alguns anos pela reabertura do Centro de Referência da Mulher, né? É um lugar para acolhimento de mulheres, para dar direcionamento a denúncias e tudo mais. Ele foi fechado ao longo das últimas gestões. As outras gestões que vieram na sequência também nem se importaram com a reabertura dele e nunca voltou a ter esse investimento, né? Então, assim, esse centro de referência da mulher aqui em São Carlos é importantíssimo dele virar, dele acontecer nesse sentido, né? Então, assim, a gente sabe que tem essas pautas mais gerais, mais nacionais, mas também nas suas localidades também tem muita coisa para se discutir, para se organizar e para avançar na luta nesse sentido, né? Eu posso dar um exemplo aqui que aqui na nossa região tem um grande índice principalmente em alguns casos de feminicídio mesmo, junto com violência doméstica, e aqui é uma luta necessária que a gente tem que construir, tem que avançar e tem que pautar.